Oi gente, eu sou a Cristi, eu sou maquiadora há mais de 20 anos, trabalho com audiovisual, com produções audiovisual, com fotografia, com vídeos, né? E eu sou uma apreciadora da cultura vintage já há bastante tempo, principalmente da estética, né, que vem daqueles períodos, principalmente dos anos 40 e 50, porque tem elementos ali que são clássicos, atemporais, que a gente traz para a nossa vida de hoje, assim, de agora. As pessoas estão nesse momento usando elementos que vieram lá daquela época. Então eu vim hoje trazer um tutorial dessa make básica, clássica, fácil de fazer, e espero que vocês gostem. Então a gente já começa com essa pele pronta, né? A pele básica, a gente hidrata a pele, depois usa base, um corretivo nas imperfeições e, se a pessoa prefere, já matifica com pó da sua preferência. Gente, a sombra, tá? Essa make, o destaque dela é pro bocão vermelho e para esse olho gatinho, então essa sombra é nada. É uma sombra de um tom muito próximo da tua pele, pode ser um rosinho opaco, um beijinho, né? E é só para a pálpebra não ficar brilhando e dar um acabamento, tá? Então a gente vai com esse rosinha, esse bege e pode fazer um leve marcado no côncavo. A gente usa esse pincelzinho aqui mais redondo, tá? Porque ele é mais fácil para esfumar essa sombra, né? Vai ser um marronzinho claro. Então pode usar esse menor aqui também, mas ele é sempre redondinho, ele é sempre macio, para ser fácil de esfumar, tá? Então a gente vai vir com essa sombra clarinha e esse côncavo feito de maneira muito leve para dar um acabamento. Aí vamos para o delineado gatinho. O delineado gatinho começou lá nos anos 40 para os 50, tá? Ele era usado como uma ilusão de ótica, para falsear cílios maiores, que os cílios fossem maiores do que eram, né? Porque os cílios postiços ainda não estavam populares, assim, não tinham sido popularizados como foram depois. Então as mulheres usavam esse olho com esse delineado e parecia que o cílio estava maior, né? Esse delineado gatinho já está sendo usado há uns 15 anos, aí, muito forte, né? Ele já foi modernizado, as pessoas estão usando ele mais agora aqui no canto externo só, né? Tem grafismos que fazem com ele, então ele é extremamente usável, né? Extremamente popular, ainda bem, porque é lindo, eu acho lindo. Como que a gente pode tentar fazer esse olho com menos chance de borrar, com menos chance de errar? A gente sempre começa pelo canto externo, certo? Sempre fazendo esse puxadinho pelo canto externo e depois a pessoa vem, depois que termina o canto externo, tenta vir com o pincel ou com a caneta ou com a ferramenta que estiver usando, né, para fazer, de maneira mais precisa, fazendo de dentro para fora mais fininho, né, e fazendo a ligação com o canto externo. E você já treinou aqui, se borrou aqui do canto externo, já deu para corrigir. Então, quando a gente vai fazer no olho todo, mais fininho, o dedo já está mais treinado, tá? Então é dessa maneira que a gente faz, de uma forma mais certeira, sem ter chance de borrar. E é treino, tá? O delineado, ele é um desenho, então a gente precisa treinar. Se você não consegue fazer ele tão bem nesse momento, tem que treinar, pega um dia lá, uma tarde, um tempinho para ficar treinando, que uma hora sai, porque isso é controle da mão, né? É treino, tá? Não tem jeito. Mas dessa maneira todo mundo consegue. E aí nós temos o blush. O blush lá nos anos 40, 50, ele podia tanto ser usado como a gente usa hoje os contornos, né? Os contornos mais escuros para dar profundidade. Só que na época elas não tinham toda essa profusão de cores que a gente tem no mercado hoje. Então elas tinham lá o rosa e o vermelho, né, que aqui no Brasil era chamado rouge, né? Então era usado dessa forma também, mas na vida as meninas costumavam usar aqui na bochecha para dar essa sensação de frescor, de saudável. E a gente vai demonstrar na nossa make dessa maneira mais clássica, tá? Então vamos pro batom. O batom dessa make tem que ser vermelho, não poderia ser outro, né?
Os batons escuros, assim, avinhados, começaram a ser usados ali nos anos 20, 30, em função também das fotos serem preto e branco, os vídeos serem preto e branco, para dar esse contraste. E ali nos anos 40 e 50, o batom vermelho ele chega com muita força, né? E um batom vermelho levemente borrado a gente nota de longe, né, gente? Então, a maneira mais precisa de conseguir fazer esse batom usando um contorno, pode ser um lápis, pode ser um pincel usando o mesmo batom, tá? Eu conheço gente que vai direto, já vai ali e faz seu batom direto, sem errar, mas eu acho muito arriscado, acho que é viver perigosamente. Então, aconselho a fazer um contorninho, pode ser ligeiramente próximo, pode ser um pouco mais escuro, tá bem moderno usar assim. Se tiver algum erro a gente consegue corrigir, né, antes de preencher todo o batom. Então assim, faz o contorno, preenche com o batom da sua preferência, vermelhão, e vai ficar muito bom. E aí finalizamos essa make com pó da sua preferência. As meninas lá dos anos 40 e 50 usavam pó, elas chamavam de pó de arroz. E vinham nos estojos lindos, assim, decorados. Talvez você já tenha visto em algum filme elas indo ao banheiro retocar a sua maquiagem, né? E usavam esse pó de arroz já desde do século XIX. Então a gente finaliza aí e finaliza também com a máscara de cílios, que pode ser aquela de volume para dar bastante destaque para os cílios superiores, porque nessas décadas de 40 e 50 elas preferiam dar volume no cílio superior, tá? No cílio inferior isso veio depois lá nos anos 60. Então, gente, essa foi a make inspirada nos anos 40 e 50, bem mais nos anos 50, que é a minha década favorita. Em termos de estética, de make, de cabelo, de roupas, de acessórios. Então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido que a maquiagem é uma coisa acessível, ela é fácil quando a gente treina um pouquinho, não é impossível para ninguém conseguir fazer. E tentei trazer um pouco de história, um pouco de curiosidades, e espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima!